que somos pilares, mostra que somos pilares dentro da nossa casa, que se a nossa casa está saudável, saudável, nosso mundo será, Senhor. Dê a essas mulheres a palavra certa para dentro de suas casas, que elas tragam cura, discernimento e muito amor, que tenha unção nesse casamento, que tenha união dentro dessas famílias, que elas possam mostrar para os filhos, para os esposos e todo mundo ao seu redor quem são as mulheres que o Senhor Jesus colocou nessa terra. Nos usa, Deus Pai. Usa as minhas palavras, Senhor, o meu discernir, Senhor, para que eu consiga curar e juntar o vaso dessas mulheres, para que assim elas consigam se encher do seu amor tão glorioso e a partir de mim, assim como eu transbordo hoje, que elas também consigam transbordar um dia. Amém, Jesus. Obrigado, Deus Pai. E aí, vocês estão prontas? Deixa eu ver, vocês estão me ouvindo, né? Deixa eu ver se eu consigo ver a carinha de vocês. Só faz um joinha aí se está todo mundo me ouvindo. Então vamos lá. Bom, quando vocês viram aí o nome Construindo o Seu Perfil, ele não foi pensado, não foi de caso pensado, ele foi me dado esse tema e eu nem imaginava. Quando eu fui convidada para essa palestra, na verdade, eu não me lembrava dessa palestra, foi muitos meses atrás. E, se eu não me engano, uns 10 dias atrás, a assistente da Babi, as meninas entraram em contato comigo. Su, sua palestra vai ser dia 13. Eu já estava vivendo no avivamento quando eu recebi, né, essa mensagem. Eu falei, tá bom, Senhor, não vou negar, não. Né? Eu vou fazer conforme a tua vontade, já que eu estou vivendo nisso, esse é o momento que eu estou vivendo, é isso que eu vou fazer nessa palestra. E foi me dado esse nome, Construindo o Seu Perfil. Eu não mudei nada, tá? Não foi algo que eu criei, e eu acredito que foi o Senhor mandou, mas como a minha pastora diz, né, eu tô aqui na terra camuflada, o meu trabalho é algo camuflado mesmo, que eu uso a fotografia para mostrar para todas as mulheres como elas são especiais, como elas são únicas, como elas são projetos de Deus aqui na terra, como a gente é próspera, né? E eu não falo de uma prosperidade de dinheiro, tá? Eu falo de uma prosperidade de espírito mesmo, que quando a gente consegue se enxergar, entender para que a gente está aqui na terra, parece que o mundo floresce, né? A gente desabrocha e onde quer que a gente vá, a gente ilumina diferente. Então, onde vocês forem, a partir de hoje, vocês vão ser vistas diferente, porque o Senhor fala que quando a gente floresce no que o Senhor quer, o nosso passado fica para trás, a nossa vivência fica para trás, não somos mais a mesmas, somos a partir do que o Senhor nos fez e nos mandou aqui na terra. Então, esse tema, construindo o seu perfil, para quem olhar, ele vai vir como um tema. A primeira coisa que vocês pensam quando a gente fala em construindo o seu perfil é sobre a internet, a foto que vocês vão postar no Instagram de vocês, a foto que vocês vão postar nas redes sociais. E não é isso. Não é isso que é o nosso perfil de verdade, não é isso que eu vou dar o meu máximo aqui para ensinar vocês a construir. Eu quero ajudar vocês a construir um perfil verdadeiro, onde vocês entendam o que o Senhor quer de cada uma de vocês. O meu propósito, ele não é igual ao da Lude, ele não é igual ao da Fer, não é igual ao da Roberta. Cada propósito aqui é um diferente do outro. Todas nós temos missões aqui na Terra em diferente comissão. Não precisamos ser famosas para trazer a palavra do Senhor na Terra. A gente só precisa ser tocado e deixar o Espírito Santo falar. Então, que a gente saiba realmente ter discernimento, porque a gente está aqui. Então, eu quero convidar vocês para esse tempo. Esse tempo é de parar. Esse tempo ele é para se ouvir. E é um tempo de encontro mesmo, que talvez vocês ainda nem saibam quem vocês são de verdade. Talvez, eu quero que a gente caminhe juntas aqui hoje, que você consiga realmente se enxergar. Qual é o perfil que você carrega no seu silêncio, né? Quem é você quando você está na sua casa e quando você está no seu quarto sozinho e ninguém está te olhando? Você é realmente essa mulher que você está ali no seu social media, né? No seu Instagram, na sua rede social? Você é realmente tudo aquilo?
Então, vamos deixar as máscaras caírem aqui hoje, tá? Vamos deixar realmente o Espírito Santo mover a nossa vida e mostrar por que que a gente está aqui. Eu quero começar primeiro com o propósito dessa palestra, eu já falei um pouco, mas eu quero contar um pouquinho para vocês, convidar para uma jornada, tá? É uma jornada que a gente vai. Eu não quero uma jornada de lá da sua infância, que você volte lá, não, não é isso. Ela é uma jornada de volta para o seu interior. Eu quero que vocês realmente olhem para dentro do interior de vocês e sintam quem vocês são de verdade. Não é o que vocês aprenderam durante a sua jornada. Não vão pensar por aí. Eu quero que vocês pensem como vocês sentem de verdade, no seu íntimo, porque tem uma coisa muito diferente. E é isso que eu quero mostrar aqui, que nascemos em essência e conforme a vida se passa, somos moldadas pela vida. E nesse moldar, a gente tem várias coisas que acontecem aí nesse moldar, né? É um tema muito grande que se fala hoje em dia, né? E que sempre falou que são traumas. Então, a gente é moldado pelos nossos traumas, somos moldados por aprendizado, somos moldados pelo círculo da nossa casa, pelo círculo dos nossos amigos, pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta e pela escola que a gente frequenta. Então, a gente aprende a viver a vida, a passar os dias, a ser alguém. Mas e a sua essência? O que você é de verdade? O que queima seu coração? Quem é você? Eu quero dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é palestrante, mas ela é muito tímida, né? Ela é do temperamento fleumático, então quem conhece um pouquinho de temperamento vai entender. Depois eu vou explicar para vocês. Ela é fleumática e o fleumático ele é muito contido, ele é frio, né? Ele é muito contido, ele não. Se você trabalha com fleumático, você nunca vai entender se ele está feliz ou se ele está triste com o que você deu para ele. Você sempre vai ficar se perguntando: será que ele gostou ou não? O que será que ele está sentindo? Meu Deus, não gostou. Não é, é o jeito do fleumático ser. Então, o que eu quero com esse exemplo é mostrar para vocês que essa amiga, ela aprendeu a palestrar em público, mas não é algo que ela se sente confortável naquilo. Que quando ela termina as palestras dela, ela tem que ficar no íntimo dela e descansar a mente, porque não é algo natural. Ela adquiriu durante a vida. Isso é maravilhoso, porque chega naquela frase que eu gosto tanto de falar e que eu vou mencionar para vocês, que amadurecer é o nosso destino. Conforme a vida e conforme a gente aprende, se conhece, a gente vai saber, eu vou mostrar aqui para vocês, que temos o nosso lado luz e temos o nosso lado sombra, né? E com isso tudo e todo esse ensinamento que eu quero passar, é ensinar vocês a lidar com o quê? Com o lado bom? Não, o lado bom vocês já estão craques em saber. Eu quero que vocês aprendam a lidar com a sombra, porque é na sombra que a gente peca, é na sombra que a gente erra, é na sombra que tomamos decisões erradas. E o Senhor, ele é tão claro no que ele manda, ele é tão claro no discernimento, que quando a gente aprende a entender, a gente consegue ouvir com clareza e tomar decisões e ter discernimento certo, tá? Então, esse perfil, construindo o seu perfil, é um perfil que eu quero que você sustente daqui em diante, tá? Então, vamos chegar naquela parte que a gente vai ter que voltar na nossa infância. Eu não quero fazer aqui um momento de perdão do passado, não. Eu quero que vocês voltem na infância mesmo, que eu vou trazer alguns ensinamentos e mostrar para vocês muitas coisas que talvez vocês passaram na vida e que hoje refletem. Com isso, com essa volta do nosso passado, eu quero trazer aqui para vocês algo que aconteceu esses dias, né? Foi coisa de semanas que aconteceu na minha vida, que eu descobri muito sobre mim. E eu quero dar esse testemunho para vocês, para que vocês possam entender. Eu cresci na minha vida, né, todo esse tempo, depois que eu aprendi sobre temperamentos, achando que eu era melancólica. Sempre achei que eu era melancólica, sempre achei que eu era tímida, sempre achei que eu era fechada, calada e não gostava de falar. Só que chegou um momento na minha vida quando o Senhor me reavou, me sacudiu, eu falei, uau, eu não sou isso. Eu não sou essa pessoa tímida, não. Eu tenho desejo de falar, tenho fogo de falar, tenho fogo de aprender. O que que acontece? Por quê?
Então, eu fui descobrir que eu estava reproduzindo, somos seres reprodutores, então eu estava reproduzindo o que eu trazia, o que eu aprendi dentro da minha casa. Então, eu trouxe partes da minha família que eu aprendi e que eu hoje estava reproduzindo e estava, de uma certa forma, me fazendo mal, porque não era para mim, não era eu. Foi nessa descoberta onde eu descobri que eu era colérica, opostos completamente diferentes. Eu nasci para ser líder, eu nasci para falar, eu nasci para batalhar e não tenho vergonha nenhuma disso. Quando eu descobri isso, eu falei, uau! E a minha mãe, eu cresci com a minha mãe dizendo assim para mim: filha, você nasceu para brilhar. E hoje é isso que eu vivo. Estou aqui porque eu nasci para brilhar. Eu quero mostrar para vocês que cada uma de vocês também está aqui na Terra para brilhar. E não importa o temperamento. Eu não quero que a partir desse dia vocês se rotulem. Eu não quero ouvir ninguém dizer assim, eu sou melancólica, por isso que eu sou assim. Não, isso é um rótulo, tá? O importante é de você aprender o seu temperamento, é que você vai amadurecer a partir dele. Ninguém vai reconhecer quem você é, porque Jesus ele tinha todos os temperamentos. Nosso Deus Pai ele tinha os quatro temperamentos. Mas quando ele enviou o seu filho querido na terra para morrer, que somos Pai, Filho e Espírito Santo, enviou o seu filho tão amado, né? Gente, pensa em enviar um filho na terra para sofrer, para ser apedrejado, para morrer pela remissão dos nossos pecados. E ele deixou aqui na terra o Espírito Santo para habitar dentro da gente. Então ele deixou o discernimento. E a partir desse discernimento, eu sei que eu tenho a minha essência, mas eu sei também que eu tenho que amadurecer demais. Eu tenho muito a amadurecer. E todos os dias eu quero amadurecer para estar mais próximas do que o Senhor quer na minha vida. Todos os dias a minha busca e o meu crescimento é para estar mais próxima, ser um espelho do que o Senhor deseja para mim. Então hoje eu não vivo pelo meu carnal, não vivo pelo meu desejo carnal, eu vivo pelo que o Senhor quer de mim. Se ele me disser para mim, filha, vai, eu vou. Se ele disser para mim não ir, eu não vou. Hoje eu vivo o que o Espírito Santo deseja de mim. Eu vivo no sobrenatural e eu te convido a abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo mover, porque quando ele move, o sobrenatural acontece. É como se você estivesse vivendo num outro mundo e conseguisse entender coisas que você nunca entendeu anteriormente, tá? Então, deixa eu passar aqui que eu estou acompanhando para mim não me perder. Então, eu quero passar uma passagem aqui para vocês de o porquê, né? Você foi criada para viver o seu ser refém do seu temperamento? Não. Aí a gente pensa nos rótulos. Jesus, ele não morreu para que você passasse a vida inteira se justificando pelos seus impulsos. Ele não morreu por isso. Eu sou assim mesmo, eu faço assim mesmo porque esse é o meu temperamento. Não. Jesus morreu pela remissão dos nossos pecados, para nos deixar o discernimento de sabermos quem somos e a partir daí a gente conseguir moldar o que não é legal e chegar à imagem e semelhança do que ele quer. Então é por aí que a gente vai começar. O seu testemunho que você vai passar com Deus daqui para frente, desse dia em diante, é o fruto do Espírito Santo tocando dentro de cada uma de vocês, tá? Então vamos lá para a parte do autoconhecimento. Eu tenho muita coisa ainda para falar, tá? Muitas coisas, mas eu sei que vai surgindo aqui durante a nossa palestra, muitas coisas vão acontecer aqui, mas algo que eu tenho desejo muito grande, um ensinamento muito grande que eu tenho para falar para vocês é sobre o perdão. Eu tenho aprendido muito sobre o perdão, que quando a gente entende que voltamos naquela estaca onde eu falei que somos reprodutores e reproduzimos o que a gente aprendeu, a gente volta e entende o perdão, porque eu reproduzia aspectos da minha mãe que traziam de uma certa forma algo ruim para dentro da minha casa.
O meu esposo viajava, por exemplo, e eu não gostava de jeito nenhum que ele viajava, aquilo me incomodava. Eu não entendia por quê, mas eu brigava e eu falava, eu era muito, muito brava com ele, muito rude mesmo, usava palavras duras. E eu falava, meu Deus, por que eu fico tão brava assim? Por que eu me incomodo com isso? Não tem necessidade de se incomodar, ele está indo para trabalhar e tá tudo bem. Então, um dia, quando o Senhor me reavivou, eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe e eu entendi que eu só estava reproduzindo o que eu aprendia dentro de casa, porque a minha mãe se incomodava muito com as viagens do meu pai. Ela brigava muito com ele e, de uma certa forma, eu não tinha essas recordações, hoje eu tenho, elas vieram à tona, e eu vi que eu estava reproduzindo dentro da minha casa o que aconteceu no passado com a minha família. Mas daí eu entendi também que a minha mãe e o meu pai, eles também estavam reproduzindo algo que eles aprenderam lá no passado. Então é um processo de reprodução tão grande que vai vindo de geração em geração e de uma certa forma a gente vai carregando os erros dos nossos pais e assim sucessivamente a gente passa para os nossos filhos e vai sempre caminhar essa dor. E agora a gente está numa era que é de fácil discernimento, a gente consegue estudar e entender aonde que vem esse erro. Então, quando eu entendi que eu estava reproduzindo, eu soube liberar o perdão de lá de trás. Eu entendi que tudo que aconteceu com o meu pai e a minha mãe, eu estava reproduzindo hoje, então não era culpa deles. Não era culpa deles, eles estavam reproduzindo. E aí vem aquele amor muito forte pelo meu pai e pela minha mãe, aquela coisa estrondosa e aquele sentimento de perdão. E eu liguei e pedi perdão, e a minha mãe pediu perdão de volta. E foi uma troca de amor muito grande, que o carinho que eu não tive na minha casa, porque na minha casa teve uma falta muito grande de abraço, né? Toque físico e palavras de afirmação. Então eu percebi que a minha mãe, ela só passava para nós, para mim e para os meus irmãos, o que ela aprendeu. E tá tudo bem, o que que eu vou fazer daqui em diante? Eu vou ser diferente. Eu vou mostrar para ela o que é amor de verdade, eu vou ensinar para ela o que é amor de verdade, eu vou ensinar para minha família a perdoar o passado deles, entender que foi uma reprodução, eles viveram da reprodução e hoje eles estão passando para frente, então acabou. Acabou. Para mim, a partir de hoje, acabou essa história de reproduzir o que veio do passado. Acabou. Mulheres, hoje a gente tem discernimento de não trazer nada, nada de ruim que é do nosso passado para os nossos filhos. E a gente quebra aqui hoje esses nós do nosso passado para que os nossos filhos carreguem o melhor de nós. Hoje somos mulheres e pilares do nosso lar, com todo o entendimento, discernimento da palavra do Senhor, e cabe a nós, como pilares da nossa casa, ensinar aos nossos filhos e todo mundo ao nosso redor o que o Senhor quer da gente. Ele quer amadurecimento e não só corpo, ele quer amadurecimento de espírito, ele quer amadurecimento de coração, para que tenhamos discernimento de quando fulaninho, ciclaninho, beltraninho falar algo para você que você não gostar, isso não vai doer mais. Por que que não dói? Não é sobre você. É sobre o que ele passou, o que ele aprendeu a ser, e hoje ele está reproduzindo. Então, por que que existe maldade no mundo? Eu não entendo. Por que que existe o falar do amiguinho? Eu não entendo se somos reprodutores. Então, parem para pensar. Você reproduz o que você aprendeu a ser. Então vamos parar aqui agora de reproduzir maldade. Acabou aqui agora, acabou agora. Eu declaro em nome de Jesus que a venda de vocês vai cair e a partir de hoje não reproduziremos mais nada de mal que o mundo tem. A gente vai reproduzir amor porque somos amor, viemos por amor. O Senhor, Deus, nosso Pai, mandou o seu Filho na terra para remissão dos pecados, deixou o Espírito Santo viver dentro de nós. Então temos o amor dentro de nós. Então, gente, cai essas máscaras, cai essas vendas, vamos transmitir amor. Se o fulaninho falar para você que não gostou de você, não é sobre você. Dá amor de volta. Dá amor de volta, ora por ele. Não fica bravo, não fica chateado com isso. Ele está reproduzindo para você o que ele aprendeu. E o que você aprendeu a partir de hoje?
Hoje você está aprendendo amor. O que você vai dar amanhã? Deixa pra lá, traz amor, traz palavras de afirmação para essas pessoas, traz o que elas precisam para que a gente viva no mundo de verdade. Olha o mundo vazio que a gente está vivendo hoje. Por que que não tem esse discernimento aí para fora? Por quê? Então vamos trazer amor. É sobre isso. Quebra essas marras do passado. Aprende a liberar perdão, que só trouxeram para a sua vida o que aprenderam. E hoje você quebra isso com o discernimento que você está recebendo. Que a partir de hoje você vai trazer para os seus filhos e para todas as pessoas ao seu redor o que é amor de verdade, o que é perdão e o que é empatia. Tá? Vamos entender o que é empatia. Temperamento, ele não é um rótulo. Então, começamos por aí. Eu quero que vocês entenderam, tem alguma dúvida a partir daí? Vocês têm alguma coisa para falar? Nossa, eu tô vendo muita gente linda mandando mensagem aqui. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Eu libero vocês para abrir o áudio e falar qualquer coisa que venha a ser um rio de fonte viva na vida de todas essas mulheres que estão aqui vendo a gente, tá bom? Enfim, partindo daí, eu quero que a Lud compartilhe com vocês. Eu quero que vocês peguem aí papel e caneta, por favor. Tá, ó, eu tenho uma pergunta aqui, tá? Vou ler para vocês. A minha dúvida é: como eu posso perceber o que de fato é meu? Olha que pergunta importante, tá? Eu vou usar de todo o meu coração para tentar responder isso para você. Como perceber o que de fato é meu, o que vem da minha verdade interior, e o que é apenas uma construção baseada em feridas. Eu vou ensinar isso para vocês hoje, é exatamente isso que a gente vai fazer. Espero que a gente tenha tempo para isso. Se não tiver, nem se for para mim abrir outro Zoom, eu vou abrir. Com as defesas e expectativas dos outros. A gente falou um pouquinho disso sobre aqui, né? Se tiver mais pergunta, pode mandar. E como seguir nesse caminho de autoconhecimento sem me perder ou me tornar ainda mais confusa? Bom, primeiro, o que que eu vejo aqui? A primeira coisa que você tem que analisar é se quando você faz com amor. Quando você responde, quando você fala com as pessoas, quando você tem que discernir, você discerne com amor. Quando você tem uma decisão para tomar, se essa decisão te traz paz, que tudo que não é do Espírito Santo não vai te trazer paz. Não vai te trazer paz. E você vai entender, você vai olhar nos olhos da pessoa que está na sua frente, ou se não estiver na sua frente, você vai ver amor no que ela faz. E aí você vai conseguir discernir, tá? Agora entender qual que é seu caminho, daí você vai ter que revisitar alguns passados, vai ter que entender de onde vêm as suas dores, e aí a gente volta nesse mesmo assunto que eu falei para vocês, que é aprender a discernir que você passou pelos seus pais, que eles reproduziram para você, né, o que eles aprenderam, tá? Então não é culpa deles, não é culpa do outro, não é culpa do vizinho e do amiguinho. Eles estão literalmente reproduzindo o que eles aprenderam. Então, quando você entende que é uma reprodução, você libera o amor. A partir do amor vem o perdão, a partir do perdão a empatia pelo próximo, ok? Então vamos lá, Lud, pode abrir aí. Ai, é exatamente isso. Clame ao Senhor, pergunte para o Senhor, ele vai mostrar. Bom, meninos, eu tenho esse círculo e eu quero que, se vocês querem colocar no computador ou se vocês quiserem fazer uma anotação aí, né, em algum papel, só para vocês entenderem e escreverem o que se encaixa dentro de vocês, tá? Bom, vamos voltar na mesma estaca que eu falei que o temperamento ele não é para te rotular, tá? É para você ter entendimento e discernimento do que você é e o que o Senhor quer da sua vida e trazer amadurecimento. Amém? Deixa eu tomar o meu chazinho, senão minha garganta vai travar. Ai, que chá ardido. Enfim, vamos lá, vamos começar pelos aportes. Quem aí já ouviu falar de temperamento? Acho que muita gente, né? Virou meio que uma modinha ultimamente falar de temperamentos.
Eu estudo temperamento já faz um tempo, se eu não me engano, fazem 5 a 7 anos que eu estudo temperamento. Não, não, desculpa, não sou uma analista assim 100%, mas eu tenho muito conhecimento, tá? O que eu vou ensinar para vocês é só uma pontinha do iceberg. Ensinar não, né? Eu vou passar um conhecimento. Aí cabe a vocês ir à busca e à procura do que vocês são de verdade, tá? Primeiro, quando vocês estiverem pensando em tudo que eu falar aqui, eu quero que vocês analisem como vocês eram quando vocês eram crianças, tá? Até, vamos dizer assim, até os seus 10, 11, o que vocês realmente eram lá na sua infância, antes de aprender com o mundo, antes de aprender com a sua casa, antes de aprender na escola. Muitos vão lembrar da mãe dizendo assim: filho, fica quieto, filho, para de falar, filho, conversa mais, filho, enturma mais. Então é aí que eu quero que vocês cheguem, tá? Nessa infância de vocês, que vocês, se vocês quiserem fechar um pouquinho seus olhos, e eu vou levar vocês nesses pontos para vocês pensarem como vocês eram de verdade, tá? Então vamos lá, vamos pensar nessa infância, como vocês eram ao redor da sua casa, com a sua família, com as pessoas próximas, com os íntimos, que vocês eram de verdade, como vocês tinham esse diálogo com essas pessoas. Agora eu quero te guiar nessa descoberta e a gente vai encontrar as respostas juntas. Eu não vou dar uma resposta para vocês, vocês vão se conhecer, porque você vai perceber, e isso é muito lindo. Vamos falar dos 4 aportes que são o quente, o frio, o úmido e o seco. Eles são nossas temperaturas emocionais. E é a combinação deles. É tudo que eu falar aqui nesse círculo, ele vai dar uma combinação e é vocês próprias que vão entender, vão ter discernimento de quais são essas combinações e você vai se entender. Não é teste nenhum de internet. Eu não gosto de teste, não sou a favor disso, porque o teste rotula. Então, essa palestra é para você se descobrir com verdade, sem julgamento nenhum. Não temos julgamento. Lembrando que temperamento não é rótulo, tá? É a verdade. Vamos falar então lá do aporte quente, que está lá em cima, que vocês estão olhando. Quando a gente pensa em uma chama de fogo, que é o quente, o que que é o quente para vocês? Aí em cima está a expansão. Então vocês vão ver em duas cores, o laranja e o vermelho. Então, o que que é a expansão? O que que é o quente para vocês? Vamos pensar no quente e no frio. Quente, o quente ele é intenso, ele é intensidade, ele é movimento. Então, pessoas que têm um aporte quente, elas reagem rápido, elas vão pensar rápido, elas sentem e falam. Elas falam com muita intensidade, elas agem sem medo, tá? Então, aporte quente são pessoas que falam muito, reagem muito, não têm medo, elas têm uma energia, uma disposição surreal, elas têm iniciativa de fazer, são muito intensas nas emoções e nas reações, falam muito alto, se posicionam, não fingem o que sente. Então, as pessoas quentes não têm fingimento, não. Ela vai saber se elas estão gostando ou não, você vai saber, porque elas não sabem esconder se elas estão gostando ou não, mas elas podem ser vistas como explosivas, impacientes e muito dominantes, tá? As pessoas do aporte quente, elas passam, as pessoas olham e acham que elas mandam em tudo. Vamos dominar isso hoje. E se isso parece com você? Se você sente que você é essa pessoa extrospectiva, é assim que fala mesmo, né? Para fora, não tem vergonha, fala, faz, tá no meio, todo mundo percebe que você tá ali, ou você não tem vergonha de ninguém, você é do aporte quente, ok? Dá um joinha quem entendeu aí. Quem se identificou aí com o aporte quente, faz uma bolinha lá em cima. E já vi muitas aí que eu conheço aqui que são quentes, explosivas, expansivas, gostam de falar e fazer. Então põe lá, quente, põe alguma. Tô vendo aqui, me identifiquei muito, sou quente. É isso mesmo, meninas. Que lindo ver vocês.
Então vamos falar do frio? Quando a gente fala da temperatura fria, vocês aí do norte, quando chega o inverno e a neve, o que que é o frio? O frio, ele é reflexão, ele é fechado, ele é contenção. Então vamos pensar no gelo. O que é o gelo? Ele é a contenção, concorda? Ele é a profundidade, ele é profundo, com calma, né? Porque a água, quando ela está numa temperatura muito baixa, até ela virar o gelo, ela vai com calma, né? Então ela vai se retraindo, retraindo, retraindo até que ela vira o gelo. Então é a profundidade de sentimento. Essas pessoas, elas sentem, mas antes elas pensam, elas guardam, elas observam e elas avaliam. As pessoas geralmente do aporte quente, elas guardam memória, elas fazem memória. As pessoas do aporte, desculpa, as pessoas do aporte frio, elas não, elas guardam memória. Pessoas do aporte quente nem sempre guardam memória, tá? Porque ela não tem para elas, elas não estão nem aí, né? Passa, se alguém fez mal, amanhã elas vão estar agindo da mesma forma que a pessoa. E já pessoas do aporte frio, elas guardam memória, elas fazem memória, elas não vão esquecer. Se você falou que a roupa delas é feia, provavelmente ela nunca mais vai usar aquela roupa, tá? Então vamos pensar nisso. Então, pessoas do aporte frio, às vezes, elas se parecem frias, mas elas não são frias. Na verdade, elas são profundas em sentimento, são profundas demais e elas não conseguem expor. Se isso te representa, eu gostaria que você marcasse aí que você é fria. Então, quem aí se reconheceu no aporte frio? Me deixa saber. Quem aí guarda muitos sentimentos, sofre por anos por aquilo. Gente, não é guardar rancor, é diferente, tá? É ter memória. Rancor, memória é diferente. Rancor é aquela raiva, aquele sentimento ruim mesmo. Mas aí a gente vai voltar lá no que eu falei para liberar o perdão, que não é sobre você, é sobre o fulaninho. Então não tem mais isso de guardar rancor, ok? Mas isso te impede de guardar a memória do que o fulaninho te falou, tá? Então isso aí é um temperamento frio, tá todo mundo entendendo? Vocês têm alguma dúvida até aí? Bom, agora é que vem o ó do Progodó. Vamos para outros dois aportes, que é isso que vai diferenciar e vocês próprias vão entender quem vocês são, se você, qual o temperamento que você é. Eu não vou falar nada, mas eu só vou ficar olhando nos comentários porque eu vou ver. Eu vou ver, eu sou isso, eu sou aquilo, eu vou ficar olhando. Então, vamos falar dos aportes úmido e o seco, conforme eu for falando. Então, aí você já diferenciou se você é quente e é frio, concorda? Quente, frio. Aí vamos, úmido e seco. Conforme vocês forem se encontrando nesses dois aportes aqui, vocês vão encontrar o eixo, tá? Então, vocês mesmas vão se encontrar, não sou eu que vou dizer. E essa parte ela é muito linda, as fichas vão cair, ok? Vamos lá no aporte úmido, vamos começar por ele. Aqui eu tô do meu lado direito é o seco, do meu lado esquerdo é o úmido. Não sei se está aí para vocês, não sei se está mirror ou a tela, mas enfim, vamos no aporte úmido. Quando a gente fala em úmido para vocês, o que que é o úmido para vocês? Ele é molhado, né? Ela é a emoção viva, sentimento muito vivo. São pessoas que sentem. Aí vamos lá na contração do fio. São pessoas que sentem, mas e se expressam. São pessoas que sentem e se expressam. Vamos lembrar lá em vocês, crianças, ou o que for confortável e gostoso para vocês hoje. Vocês sentem, se expressam, isso é natural para você? São expansivas, afetuosas e comunicativas. Já tô vendo ficha cair. Choram, riem, vibram, falam com o corpo, os olhos e a voz. Quando elas falam, são expansivas, elas falam com emoção. Ai, meu Deus, que amor! As pessoas sentem o prazer de ouvir essas mulheres falando. Se conecta com facilidade com pessoas, com o ambiente,
com temas, se conectam e amam estar com pessoas. Essas pessoas do aporte úmido, elas amam estar com pessoas, mas elas podem se perder na emoção dos outros. Olha como isso é importante. O aporte úmido, ele se perde tanto na emoção dos outros que ele fica ali sofrendo pelo outro, tá? Então, cuidado com isso, aporte úmido. Ou ele se doa demais e esquece do que está acontecendo ali com ele. Porque ele está se doando tanto para o próximo, esquece da vidinha dele, tá? Então, cuidado. Para quem é aí do aporte úmido, se esgota emocionalmente. São pessoas, tudo isso que vocês viram aí, né? Falam muito, choram, riem, vibram, tem muito sentimento, mas elas se esgotam, tá? Se isso que eu falei para vocês do úmido, se vocês sentiram isso, que vocês são úmidas, então coloca aí, sou úmida. Daí já descobrimos dois temperamentos. Concordam? Amém? Se você é úmida e se viu no frio, tem um temperamento aí. Se você é úmido e se viu no quente, você é um outro temperamento, tá? A gente vai fazer a junção deles e anotem aí, por favor, porque é muito importante anotar depois quando eu for fazer a junção dos dois. Então vamos no aporte seco, é aquele racional. O seco ele é racional, é introspectivo, completamente introspectivo, é estrutura, ele é sólido. Pessoas com esse aporte eles sentem e eles guardam, são objetivas, estratégicas, seguras, não mostram o que sentem, falam pouco e preferem o controle, carregam força silenciosa, mas elas podem ser distantes. Então vamos pensar naquela amiguinha que você nunca sabe se está gostando do que está acontecendo, você nunca sabe o que ela está pensando, ela não consegue demonstrar mesmo, mas não quer dizer que ela não sente, tá? São duras, incessáveis. Incessáveis é aquele aspecto que realmente você não entende, você não consegue acessar ela, tá? Se você se reconhece aí no seco, marca que você é seco. Então, daí já temos mais dois aportes conhecidos, concorda? Ou você é quente e seco, ou você é frio e seco. Amém? Todo mundo entendeu até aí? Todo mundo que legal, sou úmida e sou quente. Ótimo, você é úmida e é quente, você já tem o seu temperamento, tá? E agora vamos lá, a hora da descoberta. Eu vou falando para vocês, vocês vão se identificando. Então vamos aí, quem anotou? Vamos descobrir os pontos desse círculo, vamos anotar? Vamos começar aí no quente e no úmido. Se você é quente e úmido, o que que você é? Você é sanguínea. São pessoas sanguíneas. A pessoa sanguínea, quando ela entra num ambiente, todo mundo reconhece ela, todo mundo vê ela. Ela chega falando, todo mundo percebe que ela está no ambiente, tá? Ela é extrospectiva, ela fala muito, ela não tem vergonha de falar, ela gosta de estar no meio das pessoas. Eu já conheço muitas sanguíneas aqui. Gosta de estar no meio das pessoas, sente prazer em falar, sente prazer em se expressar, não tem trava na língua. Depois a gente vai falar das sombras, tá? Então vamos lá no quente e no seco. Quem aí se reconheceu em quente e seco? Falamos das coléricas. Então a gente já tem dois temperamentos em cima: quente, úmido, sanguíneo, quente, seco, colérica. Eu sou colérica. São aquelas pessoas explosivas que lideram, mas falam quando tem certeza, tá? São pessoas coléricas, estudam muito, são pessoas que falam na base certa. Vamos lá no frio e no seco. Quem se identificou no aporte lá de baixo, frio e seco. Frio e seco é a melancólica. Essa pessoa que eu achava que eu era melancólica, que eu era tímida, introspectiva, não gostava de falar em público. Então, são essas pessoas. Sentem muito, guardam memória, têm essa memória por muito tempo, mas não é rancor. São amor puro, mas elas são introspectivas. Ok? Alguém já se conectou por aí? Deixa eu ver aqui. Quente, seca, sou colérica. Colérica, a Sara. Sara, eu já sabia que você era colérica, sempre soube. Enfim, vamos lá no frio e no úmido. Quem aí se identificou como frio e úmido? Frio e úmido, levanta o dedinho aí, gente. Frio e úmido é os fleumáticos. Frio e úmido é aquela amiga minha que eu falei para vocês. Ela é muito estudiosa, mas se você não empurrar, ela não vai. Ama falar em público, ela gosta, porque ela aprendeu
Quer dizer, ela não gosta, ela aprendeu durante a vida, ela teve que aprender, porque ela tinha que ensinar. Então, mas ela é fleumática. Quando acaba uma palestra, ela tem que descansar o emocional dela, tá? Então aí acredito que todo mundo já tenha se descoberto. Concordam? Todo mundo se descobriu, gente? Eu vou ler aqui. Quero saber se todo mundo se descobriu. Se não se descobriu, por favor, me deixe saber aqui que eu vou tentar. Eu estou tentando ser rápida porque temos poucos minutos. Eu não sei se a gente é autorizada a abrir uma nova live aqui para vocês. Espero que sim. Mas enfim, vamos lá falar da sombra e da luz do sanguíneo. Eu vou tentar ser rápida, então prestem atenção Lu, pode rapidinho. continuar tranquila. Quem precisar sair, pode sair, a gente segue aqui, até você terminar, tá bom? Amém. Bora, gente, estamos liberados a falar mais que o cotovelo. Então, bora. Bom, vamos falar aí da sanguínea, quem se identificou como sanguínea. Vamos entender quais são seus pontos de luz e de sombra. É aí que a gente vem naquela parte de não se rotular, tá, gente? Eu não quero que amanhã vocês venham para o amiguinho, gente, eu descobri que eu sou sanguínea. Eu não quero isso. Não quero que vocês venham falar para mim, eu sou sanguínea. É só aqui mesmo. Mas a partir de amanhã vocês vão saber quem vocês são de verdade na sua essência, porque a essência é o que a gente nasce, é o que o Senhor Jesus, a forma que ele nos mandou na terra, com a nossa essência. Mas ele deixa, ele nos permite viver a nossa vida. Que com essa vivência a gente vai nos moldar, a gente vai aprender, vamos colher muito durante a vida, né? Então a gente molda. E a partir dessa moldagem, a gente aprende a criar o nosso caráter. Então, quando a gente entende qual que é a nossa essência, ou seja, o nosso temperamento, você a partir daí, bom, esse é o meu temperamento. E foi isso que eu aprendi da minha vida. E aí chega na parte do caráter, onde você tem discernimento de saber o que é certo e errado, porque você já não é mais movido pela sua essência e também não é movido mais pelo que o mundo te ensinou a ser. Olha como isso é intenso, isso é lindo. O Senhor nos fez perfeitas e com entendimento, com cérebro, que só os seres humanos têm. A gente tem entendimento que a gente pode moldar e a gente pode sim ter um caráter bom, tá? E é aí onde muitas pessoas se perdem e acabam reproduzindo o mal para o próximo, porque elas não entendem que aquilo é ruim, que aquilo é mal, então elas vão para o caráter que não é legal, tá? Então a partir de hoje vocês vão aprender a mudar o caráter de vocês e serem mulheres que o Senhor Jesus fez vocês para ser aqui na Terra, tá? E traduzir amor, né? Expandir o amor. Então a sanguínea, ela é quente, úmida, uma alma leve, você é completamente leve, racional e vibrante. Qual que é a luz do sanguíneo? Alegre, comunicativo, nunca passa despercebido, chega num lugar, todo mundo percebe, é aquela pessoa espontânea. Mas qual que é a sombra desse temperamento? É onde eu quero que vocês prestem atenção. O sanguíneo ele é impulsivo, completamente distraído. O meu esposo, ele é sanguíneo, eu sei que ele está ouvindo, já falei muito sobre isso. Completamente distraído e ele é inconstante. A pessoa sanguínea, a mulher sanguínea, ela é inconstante. Ela não consegue ter constância naquilo que ela começou, sempre está mudando muito de ideia, criando projetos novos e nunca termina. Então, isso não é constância. Ok? Compreenderam até aí? São pessoas muito espontâneas e essas pessoas do temperamento sanguíneo, da essência sanguínea, elas fogem da dor. Então, toda vez que você vai tentar conversar com uma sanguínea, ela não quer saber porque dói. Então, quando dói, ela foge. Então, vamos aprender agora, sanguíneos, a parar, a analisar a dor, enfrentar a dor. Porque quando a gente enfrenta a dor, aprendi algo com a minha pastora que eu vou falar brevemente para vocês, que quando a gente tem uma ferida e essa ferida ela não cicatriza, o que que você faz para cicatrizar? Quando você quebra um osso aí, né? E esse osso ele cicatriza no lugar errado e você vai no médico, o que ele faz? Ele quebra de novo para pôr no lugar. A ferida, você tem que tirar a casca, vai doer de novo e é uma dor em dobro, porque você já passou por aquela dor. Você passou por aquela dor, só que quando você tirou a casca, você passou pela dor novamente. Então são duas vezes. Mas quando você tirou essa casca, você vai curar essa dor
e ela vai cicatrizar da forma certa, assim como o osso quando você cola ele errado. Ele quebra, põe de volta, mas ele vai curar da forma certa e você vai ser perfeita novamente. Amém? Então é isso que eu quero para o sanguíneo, que você aprenda a visitar as suas dores, a aprender com ela, não ter medo, ter discernimento da hora certa de falar, tá? E da hora certa de ser profunda ou não. Vamos lá na colérica? Bom, colérica sou eu, tá? Quente e seca. A colérica é muito você, colérica é muito decidida. Vocês são decididas, práticas e estratégicas. A mulher do temperamento colérico, ela pensa muito, ela tem muitas ideias. E qual que é a luz dessa colérica? Ela é determinada, ela é muito determinada. Ela não termina até que ela consiga. Ela é objetiva e ela é uma líder natural, aonde quer que ela esteja. Não importa se for num grupinho que ninguém tem que liderar, ela vai liderar. É natural dela liderar. Ela vai para qualquer lugar e ela chega assim. Eu tô falando isso por mim, tá, gente? Eu vou nos lugares, eu falo assim: hoje eu vou ficar quietinho, ninguém vai me ver. Quando vê, eu já tô lá no meio falando. Já me colocaram lá no meio para falar e para chamar todo mundo. Essa é a colérica, tá? Aí essa é a luz da colérica. Qual que é a sombra da colérica? Ela é completamente impaciente. Completamente impaciente, é muito autoritária e rígida. Somos rígidas. Somos assim, a gente quer e a gente é daquele jeito. Então, cuidado com essa rigidez, cuidado com essa autoridade em excesso. Tem a autoridade que ela vem no momento certo, mas há autoridades que ela é em excesso. Então, aí a gente pensa na empatia, tá? Vamos ter empatia e entender que às vezes a autoridade não é o momento dela se expor. O convite, qual que é o convite da colérica? Gente, quem está escrevendo na tela aí, fica com o mouse paradinho, que eu tô vendo uns ok saindo aí na tela. Enfim, o convite da colérica, ela lidera com compaixão, tá? Lidera com compaixão, ela escuta com a humildade. Então, convite para você, colérica, vamos liderar com compaixão, empatia e vamos ter humildade, tá? Escutar com humildade, ok? A frase que eu dou para você, colérica: se eu sou a direção, eu também posso ser a bússola com empatia, tá? Eu falei para vocês a frase que eu fiz para sanguínea? Não, né? A frase para sanguínea, quem é sanguínea anota aí, tá? Você sempre mantém essa frase, gente, são frases que o senhor me mandou, tá bom? Eu sou a faísca. Se eu sou a faísca, eu também posso ser a chama que sustenta. Se eu sou a faísca, eu também posso ser a chama que sustenta. Então, sustento, ok? Colérica, se eu sou a direção, eu também posso ser a bússola com empatia. Ai, gente, empatia para mim essa palavra é muito linda, muito forte. Vamos na melancólica? Lá no aporte frio e no seco, quem se identificou aí frio e seco, você é melancólica. Você é o que eu achava que eu era. Então eu entendo tudo sobre a melancólica. A melancólica, você é a alma sensível. Você é muito profunda e analítica. A analítica no extremo. Qual que é a luz da melancólica? Ela é ética, muito leal. Quem tem uma amiga melancólica, mantém, porque ela é muito leal a você. Ela é muito leal. Eu tenho amigas melancólicas que eu falo, não te perco por nada. Ela é muito leal a você, ela vai te ajudar. Ela é muito detalhista e ela é sensível. Mas, lembrando, qual que é a sombra dessa melancólica? Que a gente não está aqui para ver as nossas qualidades, porque as nossas qualidades é sempre muito fácil ver. Eu quero que vocês entendam qual que é a sombra de vocês, para daí, no amadurecimento de hoje, aprender a moldar e trazer amor para o mundo, tá? Melancólica, você é alma sensível, e a sua sombra é crítica, você é muito crítica. Muito. Tudo que você vê errado no fulaninho, você fala que não devia ser assim e critica demais. Então, melancólica, vamos analisar um pouquinho, ficar com a boca um pouquinho fechadinha e ter empatia por esse próximo, entender
que o Senhor colocou na vida dele, os desejos que o Senhor colocou na vida dessa pessoa, pode não ser o mesmo do seu, tá? Então, vamos pensar assim sempre, não ser crítica com os sonhos dos outros. A melancólica, ela é muito perfeccionista, ela é muito insegura e retraída. Então, o convite para essa melancólica, confiar, rir de si mesma, porque às vezes ela é tão rígida com tudo que ela não tem tempo para rir dela mesma. Então, vamos rir de você mesmo, das suas vitórias. Vamos ser felizes com as suas vitórias, com o que você conquistou até aqui. Vamos liberar essa rigidez. Para com essa rigidez, para com essa crítica, autocrítica e crítica do próximo, tá? Acabou, isso não existe mais. Somos mulheres maduras a partir daqui. Anota aí a frase para melancólica. Frase para melancólica. Se eu sou profundidade, eu também posso mergulhar no oxigênio, tá? Eu quero que você, melancólica, mergulhe na vida que você tem, se conheça, se entenda, porque você, melancólica, gosta de estudar. Você ama estudar, ama conhecer de tudo um pouco, ama entender as pessoas. Então, mergulha nisso, tá? Mergulha no amor, na empatia ao próximo e vamos começar aí a parar com essas autocríticas e começar a liberar o perdão dessas pessoas que falam qualquer coisa que você venha não gostar. Vamos lá pro fleumático. Eu amo fleumático, gente. Acredito que a minha irmã é fleumática, se ela tá ouvindo, eu tenho certeza absoluta que ela se identificou aí. Fleumáticos. Fleumático, você nunca sabe o que ele tá sentindo, né? Já falei aí alguns exemplos do fleumático. Você é uma alma pacífica, fleumático. Você é muito constante. E você é muito acolhedora. Se você começa a estudar, você vai estudar até o fim. Se você começa uma coisa, você vai nessa coisa até o fim, só que nem sempre você põe em prática aquilo que você quer fazer. Então, a luz dessa fleumática, ela é muito tranquila, ela é muito confiável, ela é completamente. Até o tom de voz muda para falar da fleumática, vocês perceberam? Até o tom de voz muda. Fleumática, ela é tranquila, ela é confiável, ela é equilibrada. Você nunca vai ver uma fleumática saindo de si, rodando barraco. Nunca vai ver ela rodando a baiana, como dizem, né? Você nunca vai ver uma fleumática assim, sabe por quê? Porque elas fogem da vida, elas fogem de confronto, tá? Então a luz da fleumática é a tranquilidade, ela é muito confiável, ela é equilibrada. Mas qual que é a sombra dessa fleumática? Ela é muito procrastinadora. Ela estuda muito, mas é difícil para ela pôr em prática. Por isso que fleumáticas se dão bem com coléricas, porque a colérica põe ela para frente e empurra. Fala, amiga, vai fazer? Vamos. Amiga, que dia que vai ser isso? Eu vou fazer para você. A fleumática, a colérica, ela é impulsionadora. A fleumática, ela é retraída, tá? Então, se você, fleumática, tem uma amiga colérica, mantenha ela, porque é ela que vai te impulsionar, ok? Amém? Então, um convite. Ah lá, outra coisa, outra sombra da fleumática. Ela é procrastinadora, passiva e ela foge do confronto. Ela não gosta de briga, não. E às vezes, não é que ela tem que entrar numa briga, mas às vezes a fleumática tem que se posicionar. Mas por esse medo que ela tem de conflito, ela não faz nada, ela fica no neutro. Então as pessoas acham que ela tá no muro, que ela tá ali, ó. Mas ela não tá, é só uma forma dela reagir. Mas a partir de hoje, a fleumática vai começar a mudar, vocês vão perceber daqui para frente. Enfim, um convite para a fleumática. Posicione-se com amor. Haja com leveza, tá? Lembra sempre que você tem que agir sim, que você vai encontrar a sua forma de falar com as pessoas para não arrumar esse confronto, para não se ver diante de um confronto, tá? Mas fale quando você tiver que falar, não se cale, tá bom? Porque no calar você deixa coisas ruins acontecerem. Então vamos ter esse discernimento. Qual que é a frase que eu criei aqui para o fleumático? Anotem aí. Se eu sou o rio calmo, eu também posso mudar o curso. Concordam? Gente, isso é muito lindo. Deus é maravilhoso. Agora eu vou ver aqui nas perguntas. Eu tenho terapia. Ai, tá jóia, gente. Vai lá, quem tiver aqui. A Vanessa Terra falou que ela é fleumática. Sim, minha amiga, você é fleumática. O que vocês acham, gente, que vocês são? Alguém se encontrou, se entendeu, quer melhorar na sua sombra?
que vocês estão se vendo aí, né? Que vocês entenderam de si mesma, se conectaram, aprenderam a entender quem vocês são de verdade, a partir da sombra, conseguirem se moldar a partir do que o Senhor quer. E quando a gente entende qual que é a nossa sombra, né? A gente entende primeiro qual que é o nosso temperamento, entendemos as nossas luzes, o que nos faz ser lindas, né? E pilares como a gente entende também a nossa sombra e a partir da nossa sombra a gente tem discernimento suficiente para moldar e não deixar essa sombra nos rotular, tá? Eu quero ir aqui para o final, eu quero trazer uma reflexão para vocês disso tudo, quero deixar aberto aqui uns 4 minutinhos, se for permitido, para que vocês façam perguntas. Eu sei que eu tenho muito mais para falar, mas eu quero ouvir de vocês, porque assim vai vir. Então, talvez você tenha se reconhecido em algum desses temperamentos, talvez em dois, talvez tenha visto luzes lindas e sombras que doem, e tá tudo bem quanto a isso, tá? O temperamento, ele não é uma prisão. O temperamento, ele é só um ponto de partida mesmo. É algo que você se conhece, você escolhe para onde você quer ir, porque quando você se entende, você escolhe o caminho. E aí você entende qual caminho seguir, entende a se abrir para o Senhor, para que Ele faça de você segundo a vontade dEle. Tem uma oração que eu faço sempre, que depois eu posso mandar aqui para vocês, que eu sempre falo: Senhor, me usa conforme a sua vontade, me molda conforme o seu desejo, que os meus olhos sejam seus olhos e a minha boca seja sua boca, e que a minha vida transcenda assim como o Senhor quer de mim. Então, ele traz esse entendimento para a nossa vida, de que tudo que passamos na vida, e hoje a gente tem esse entendimento do que somos de verdade, e de alguma forma, algo que nos fere, nos feriu, e coisas que a gente reproduz, a gente está trazendo de alguém, e a partir de hoje isso acabou. A partir de hoje, vocês são mulheres de luz, vocês vão reproduzir de amanhã, de hoje, acabou aqui, né? Estamos aqui, de agora em diante, vocês vão reproduzir amor, tá? Então, quando vier um pensamento de algo ruim ou de alguma pessoa, isso vai ser bloqueado agora, isso não vai sair mais. Vai sair da boca de vocês palavras de luz, de encorajamento e de empatia pelo próximo, tá? O encerramento que eu quero dizer aqui para vocês, que é construindo o perfil de vocês interior, e trazer isso à tona é um ato de coragem. É um ato de coragem. Por que eu falo coragem? Porque vocês vão ter que revisitar as dores de vocês. Tinha dores que eu não me recordava, não me lembrava dessas dores, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada e eu sempre passei a minha vida: Senhor, me mostra o que tem de errado. As pessoas que me conhecem próximas, eu falava: Jesus, tem alguma coisa, eu preciso de mais alguma coisa, está faltando alguma coisa, o que que é? Eu tinha essa sede, mas eu não sabia o que era. Até que eu comecei a estudar tanto, ter tanto discernimento a partir de estudos, tá? Estudos mesmo. E eu fui entender que eu tinha que parar e ouvir o Senhor. Então, quando ele me acordou e me reavivou nessa madrugada, eu vi que todo esse entendimento, todo esse estudo que eu tive durante a vida, e agora ele está sendo usado de alguma forma. Então, é isso que eu quero dizer para vocês: tenham coragem de revisitar quem vocês foram. Tenham coragem de revisitar o passado e a dor. Porque se alguma coisa aconteceu no passado de vocês, vocês tendo lembrança ou não, essas pessoas, não importa o que for, o passado ele não teve culpa, foi uma reprodução de um outro passado. Não é culpa, foi falta de discernimento, tá? E hoje você tem esse discernimento e a partir de hoje você vai liberar sim esse perdão. E o amor vai transcender e você vai ter empatia pelo próximo. Construir, né? Escolher não ser refém do que te formou. Escolha isso e decidir refletir para o que realmente te transforma. Eu quero dizer para vocês que o perfil real que impressiona e que se mantém, não é o que está ali na internet, não é o que está ali na sua rede social, porque isso aí passa, a imagem passa, mas qual que é o perfil que vocês vão guardar para uma eternidade? Qual que é o perfil que os seus filhos, os seus netos e no futuro vão lembrar de você?
Eu quero que me vejam com o perfil de uma mulher linda, madura, e que só traga verdades e amor no mundo. É isso que eu quero. Eu sei que é isso que vocês querem também. Então, é esse o perfil que a gente tem que realmente amadurecer e que se faça permanente daqui. Então, a partir de hoje, você escolhe qual perfil você vai seguir. Eu quero ler um pedacinho só do Provérbios 2 que eu falei para vocês lá no começo. Esse provérbio ele foi me dado hoje, tá? E agora vocês vão entender por que de toda essa aula e depois esse provérbio, que o Senhor, ele traz toda essa resposta dessa aula inteirinha aqui. Vou ler para vocês. Quem tiver a Bíblia, eu aconselho a ter uma Bíblia com vocês o tempo inteirinho. Nada melhor do que a palavra do Senhor. Não estou falando de devocional. A intimidade do Senhor não é 5 minutos no seu dia, meia hora que você acorda e faz seu devocional. Isso não é intimidade, tá? Intimidade é manter o pensamento inteirinho, 24 horas do seu dia com o Senhor falando com você. Isso sim é intimidade. Teve curiosidade? Veio algo na sua mente? Pega a Bíblia que ela vai te falar. Mas fica ali em todo pensamento, Senhor, o que que é? O que que o Senhor quer de mim? Por que que tá me mandando isso? Chega em casa e vai estudar. Não tem tempo? Medita, 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 que ele vai te ensinar na hora certa. Então vamos lá. Provérbios 2 fala o valor da sabedoria. Olha como isso é lindo. Tudo que a gente colheu hoje é o valor da sabedoria que o Senhor nos deu para aprender, gente. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento e clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-lo como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá que é o temer o Senhor e achará conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo. Até perdi. Protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então, você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Lembramos aí do nosso caráter, o que molda o nosso caráter. Se a gente entende a nossa essência, se a gente entende e diferencia qual foi o nosso aprendizado, chegamos na parte onde temos discernimento do bom e do ruim, o nosso caráter. E aí o Senhor fala que com clareza, se você tem conhecimento, discernimento, a sabedoria entrará no seu coração e você vai escolher o caráter que quer ter perante a Deus. Então, se você for pensar nos seus filhos, quando você vê os seus filhos fazendo algo bom, o que você sente? É muito amor, alegria, orgulho. Meu filho está fazendo algo muito bom, assim é o nosso Senhor, Ele é nosso Pai, somos irmãs, né, do mesmo Pai, então somos irmãs. Então, quando o nosso Pai nos vê seguindo a palavra dele, fazendo bem, transcendendo o amor, tendo empatia pelo próximo, liberando perdão, nosso pai vai ficar muito feliz. E eu quero que meu pai esteja feliz comigo todos os dias, porque hoje eu tenho entendimento do que é bom e do que é certo, e eu não vou deixar ele cair, eu não vou deixar que ele se entristeça, não vou deixar, porque eu vou ser usada aqui na terra para fazer segundo a vontade dele, para curar quem é o que tiver que curar, para abraçar quem eu tiver que abraçar, e vocês a partir de hoje também. Então eu declaro na vida de vocês que a partir de hoje, declaro em nome do Senhor Jesus que as máscaras caíram, que as vendas dos olhos de vocês caíram agora e que vocês vão conseguir ouvir o que o Senhor quer para cada uma de vocês. E vocês vão ser reavivadas, assim como eu fui, em nome de Jesus. Eu quero agradecer muito por todas vocês terem me ouvido até aqui. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma
porque eu estou sendo muito usada ultimamente, muitas coisas estão acontecendo, e eu desejo que eu tenha do fundo do meu coração é para que vocês vivam tudo que eu estou vivendo, nem se for só um pouquinho, nem se for só um pouquinho. Eu sinto do meu coração que vocês vivam a intensidade do que eu vivo, porque se vocês souberem o poder que Deus tem para nós, o poder que o Espírito Santo tem dentro de nós, vocês vão entender que vocês podem sim viver na graça todos os dias. Eu vivo no mundo espiritual hoje, eu vivo em outro. Eu estava conversando com algumas conhecidas, algumas amigas esses dias, e a gente estava falando que a gente vive em um nível como se a gente estivesse de cima vendo tudo acontecer. É esse o sentimento quando você vive no sobrenatural. É esse o sentimento quando você está, bom, quando você foi e está sendo avivada. Você vê o mundo espiritual acontecer. Você vê as coisas acontecendo ao teu redor, você tem discernimento a isso. Então esse é o meu desejo do fundo do meu coração. Eu não sou mentora ainda, se foi esse o mandado de Deus você, mas eu não sou, não cobro por isso. Não quero cobrar por isso, mas eu quero me deixar aqui aberta, porque se eu estou aqui na Terra, eu quero ajudar vocês de alguma forma. Estou aqui disponível. Tem pergunta? Gente, me liga, me manda mensagem. Eu tenho uma dificuldade enorme de mandar mensagem escrita, então eu vou responder por áudio. Vou responder por áudio e vou mandar o que o senhor mandar para mim, falar para mim, ele vai falar para vocês. Então usem, sabe, gente, usem desse Espírito Santo que o Senhor Deus, nosso Pai, mandou aqui na terra para estar com vocês. Usem desse Espírito Santo, deixe ele sair, deixe ele se expor, deixe ele falar por vocês. Sintam que o Senhor quer de verdade, sintam o amor que Deus tem por cada uma de vocês, mas primeiro vocês têm que ir lá curar essas dores que estão aí. A partir daí, quando o seu coração estiver realmente livre, calmo, cheio, tira isso tudo que estraga. E aí vocês vão viver a clareza do que Deus quer na vida de cada uma de vocês. Deixa eu ver as mensagens aqui, se tem alguém me fazendo pergunta. Ai, tô vendo muita mensagem aqui, eu vou ler depois com muito amor. Ai, gente, eu sou luz porque Deus me mandou aqui para ser luz para vocês. Se vocês sentirem no coração de abrir, eu sei que tem alguém, não sei quem, que quer falar alguma coisa e vai abrir o áudio, vai falar. Por favor, sinta-se à vontade para abrir, para falar que o Senhor tem na sua vida, ou falar que o Senhor tem na sua boca e no seu verbo. E que essas mulheres, elas estão aqui hoje para receber, e eu sei que elas receberam. Então, se alguém quiser falar, por favor, faça, que estamos aqui para ouvir. O Senhor te mandou aqui para elas ouvirem. Então, por favor, fale. Alguém quer. A minha voz está acabando, ó. Alguém Quem quer abrir? falar? Gente, pode abrir o microfone, pode ficar à vontade. A gente ainda está aqui para ouvir vocês. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Por favor, pergunta. Vamos aproveitar que a gente foi liberada pela Lúdia, ficar um pouquinho a mais, que isso não é comum delas fazerem, hoje elas liberaram pra gente, hein? Então aproveita para me perguntar. Tô vendo tanto rostinho lindo aqui que eu conheço. Que alegria ter vocês aqui. Vocês têm pergunta? Deixa eu ver aqui nas mensagens se alguém tem alguma mensagem. Ai, quanto rostinho lindo, que alegria. Não, só tô vendo aqui, obrigada, sua obrigada. Amém. Deus me usa. Eu sou luz, amém. Enfim, meninas, se ninguém quiser falar, a gente vai fechar, tá? Eu quero te agradecer por essa aula tão inspiradora e que trouxe tanta clareza. Você sabe que, assim, tantas pessoas desse grupo não têm acesso a muitas coisas, então aqui é um lugar de partilha e eu quero muito agradecer você disponibilizar seu tempo. Gente, a Su não cobrou nada para estar aqui com a gente, para trazer tanto transbordo, tanto avivamento para nossa vida, tanto mover do Espírito Santo que eu pude sentir que eu estava me arrepiando o tempo inteiro. E assim, Amém. eu mudei muito a minha vida, depois que eu comecei a ter clareza de quem eu sou, qual é a minha identidade no Senhor, e eu sei que você trouxe muito disso hoje para as mulheres terem uma direção para começar a entender sobre si, né? Então foi muito inspiradora, foi muito
Claro, assim, trouxe uma clareza muito grande. Eu tenho certeza que para todas nós que estávamos aqui nessa aula de hoje, tá? Então, eu só quero te agradecer, que Amém. ele te abençoe, que ele transborde ainda mais na sua vida, que ele multiplique todas as bênçãos, todos os sonhos que você tem, tá? Então, Amém, meninas. Amo meninas, vocês. Muito honrem a obrigada. vida dela, sigam ela, marquem ela, honrem a vida dela, acompanhem ela, que tenho certeza que ela tem muito conteúdo maravilhoso para trazer pra gente no dia a dia dela, tá? Então, Vou obrigada. ter daqui para frente. Essa aula vai estar no YouTube.